Senhor com vocês, meus irmãos. Assim está escrito a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero repetir. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Não vai dando o privilégio de ter e receber aqui a oração do meu sobrinho Marcos. Ele já me conhece, sabe, eu tenho o costume de sempre orar ao Senhor, e eu quero falar com Deus. Pai, nesse momento eu quero me apresentar diante da sua presença, diante do seu altar, e quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de uma vez mais. Quero me esvaziar de mim mesmo, pedir ao Senhor que perdoe as minhas falhas, os pecados, os erros que cometi diante do Senhor. Que tua misericórdia e tua graça venha estar sobre a minha vida. Toma-me, Pai, em tuas mãos. Usa-me como instrumento, porta-voz da sua palavra nessa noite. Eu me esvazio de mim mesmo nesse momento e peço que o Senhor possa crescer e que o teu nome venha a ser exaltado e bendito nesse lugar. Abra o meu coração, abra o coração dos meus irmãos, que possamos nessa noite ser saciados e alimentados por sua palavra. Toma o teu lugar de honra, Espírito Santo. Fique à vontade em nosso meio. Fale aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Confesso aos irmãos que Deus ele trouxe uma palavra ao meu coração e que já tive a oportunidade de ministrá-la. Uma palavra que fala a respeito da igreja do Senhor. Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela é viva e ela se renova a cada dia. Então aqui eu creio que Deus ele tem uma nova revelação a trazer aos nossos corações. Falar de igreja ou falar da igreja do Senhor é um pouco peculiar, porque nós sabemos que a igreja ela não é representada primeiramente pela placa que está ali fora. A igreja ela não é representada pelas quatro paredes, os pilares, o teto que está sobre esse ambiente. A igreja ela não é representada pelos utensílios que estão aqui, a mobília ao qual os nossos olhos podem ver. A igreja de Deus na terra ela é representada por mim e por você, que somos templos e moradas e a habitação do Espírito Santo de Deus. Antigamente, há mais de 2.000 anos e 2023 anos atrás, no momento em que imperava o Império Romano, eles utilizavam um idioma para se comunicar. E o idioma utilizado pelo Império Romano era o idioma conhecido como latim. E quando nós pegamos a palavra igreja e trazemos ela para a tradução do latim, nós aprendemos e entendemos que igreja ela era pronunciada pela palavra eclésia. E quando nós pegamos a palavra ou o idioma em que o povo de Deus utilizava, naqueles tempos, que era o povo hebreu, e trazemos também para a tradução de um outro idioma em que era muito utilizado naquela época, que era o grego, a palavra eclésia, ela tinha um significado, e o significado desta palavra era uma assembleia pública, ou uma reunião daqueles que foram chamados. Hoje, eu e você estamos aqui, reunidos nesse lugar, em uma assembleia pública. As pessoas que passam por essas ruas, as pessoas que moram à nossa vizinhança e que podem ouvir o som dos louvores que são entoados, os instrumentos que são tocados, os glória a Deus misturados com os aleluias, as palmas, os cânticos que são entoados dos seus lábios. As pessoas podem reconhecer e verem que publicamente aqui existe um povo de Deus reunido para declarar que
Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se certamente eu e você estamos aqui, eu tenho o costume sempre de dizer que só estamos aqui porque um dia um homem ou uma mulher enviado ou enviada do Senhor foi usado pelo Espírito Santo a nos transmitir uma palavra que foi plantada dentro dos nossos corações, uma palavra que frutificou o desejo e o interesse de estarmos diante da presença do Senhor. Acabei de dar um exemplo do presbítero Fernando, que um dia direcionou uma palavra sobre a minha vida, a palavra do Senhor que me fez estar aqui diante desta presença do Deus Todo-Poderoso. Se um dia alguém transmitiu a você a palavra, certamente isso despertou dentro de você a fé de acreditar que Jesus Cristo há de vir, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Deus, que Jesus Cristo um dia entregou a sua vida por amor à minha vida e por amor à sua vida, e que valerá a pena estarmos diante da presença desse Deus que é soberano em nossas vidas. E quando nós entendemos um pouco a respeito do que Jesus ele fez, ou o que representa a igreja na terra, nós olhamos para algo que nos chama a atenção, porque nós identificamos dentro da igreja algumas atribuições. A Bíblia vai nos dizer no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11, que uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para profetas, outros foram chamados para evangelistas, e a outros foram chamados para pastores e mestres. Algo que nós conseguimos observar que há de comum entre todas essas atribuições, entre todos esses chamados, é que certamente quem foi chamado para exercer esse ministério da presença do Senhor são pessoas que ocupam um lugar de liderança, são pessoas que pesam sobre ela uma grande responsabilidade. E qual responsabilidade é essa? Sobre todos eles pesam a responsabilidade de anunciar, de portar a palavra do Senhor, de ensinar e transmitir a palavra do nosso Senhor Deus. Nós identificamos, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que os apóstolos, ou até mesmo o apóstolo Paulo, ele foi um homem responsável em que ele edificava muitas igrejas. Por onde Paulo ele passou, ele levantou e edificou igrejas que celebravam e glorificavam ao nome santo do nosso Senhor, que reconheciam que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias enviado por Deus. Apóstolo Paulo ele teve uma responsabilidade de enviar muitas cartas às igrejas, e por meio dessas cartas ali estava e continha palavras que encorajava, que ensinava, que exortava, que ministrava ao coração da igreja do Senhor a importância de estarmos diante da presença daquele que nos criou, a importância de obedecermos a palavra dele, a importância de acreditarmos e ter a esperança de que o Messias nos foi enviado e que um dia entregou a sua vida por amor às nossas vidas. Nós identificamos dentro dessas atribuições que no passado existiam os profetas que foram responsáveis em transmitir também a palavra de exortação, a palavra de encorajamento, a palavra que chamava a atenção do povo quando eles caíam e desviavam-se dos caminhos da presença do Senhor. Os profetas eram usados como porta-vozes do Senhor a nos transmitir ao povo a palavra que nos endireitava e nos colocava no caminho que é o nosso Senhor. Quando nós olhamos para os evangelistas, nós somos gratos ao Senhor, porque se hoje eu e você conhecemos a história de Jesus nos mínimos e nos mínimos detalhes, é porque um dia os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João foram usados como instrumentos do Senhor a nos transmitir o Evangelho que nos evangelizou, o Evangelho que nos ensinou quem era Jesus, o Evangelho que nos ensinou como foi o nascimento de Jesus, os Evangelhos que nos ensinou como foi a trajetória de Jesus aqui na face dessa terra. Quando nós olhamos para o ministério dos pastores e dos mestres, nós temos aqui exemplos de homens e mulheres que estão sendo usados pelo Senhor a estarmos
instruindo, nos encorajando e nos ensinando a palavra em que Jesus Cristo é o caminho e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É neles que estão a responsabilidade, os nossos pastores, de conduzir esse rebanho, que é o rebanho do nosso Senhor. E a condução, a responsabilidade de condução deles é para que em breve, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, que todo esse rebanho esteja também na presença do nosso Mestre no reino dos céus. Quando nós olhamos para essas atribuições, irmãos, pesa sobre a igreja de Cristo ter e portar a palavra do Senhor. E quando nós portamos e temos a palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas, uma coisa que você não deve desatentar é que na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos encontrar por muitas pedras nos nossos caminhos. Nós vamos tropeçar nessas pedras em dados momentos. Nós vamos até mesmo cair e nos encontrar prostrados. Mas sobre a palavra de Deus que está sobre a igreja, nós conseguimos encontrar na igreja de Deus a palavra que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sobre a nossa trajetória, nós não estamos livres de enfrentar a enfermidade. E vai existir momentos em que você estará enfermo, mas por meio da palavra de Deus que está da igreja, nós encontraremos aquela palavra de ânimo e de esperança, aquela palavra que é direcionada e ministrada sobre as nossas vidas. Vai, a tua fé te curou. Quando nós encontramos em nossa trajetória, a nossa caminhada, nós identificamos, irmãos, que nós vamos passar até mesmo por momentos em que estaremos no vale da sombra da morte, Diaconisa Kênia. E você um dia esteve lá, você um dia teve que enfrentar o vale da sombra da morte, em que às vezes a gente vai imaginar que já não é mais esperança, que já não há mais solução, que talvez está tudo acabado, mas por meio da igreja de Deus, enviada pelo Senhor, nós encontraremos a palavra de que Jesus Cristo Ele vive, que Jesus Cristo Ele reina, que Jesus Cristo há de vir, que Jesus Cristo é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, e que nós devemos ter bom ânimo, porque aquele que crer no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. A igreja de Deus, ela tem essa responsabilidade de portar esta palavra. E quando nós portamos essa palavra, quando nós conhecemos e entendemos esta palavra do Senhor, nós conseguimos identificar e perceber que existem pontos a se observar sobre a igreja. Somos um povo separado, somos um povo que pertencemos ao Senhor. Historicamente, a igreja foi desenvolvida em dois momentos: o momento antes da vinda do nosso Senhor Jesus e o momento após a vinda do nosso Senhor Jesus. E entenda uma coisa, meu irmão, quando nós estamos falando a respeito da igreja, quando nós falamos a respeito da palavra, nós entendemos que a igreja de Cristo, ela foi chamada e escolhida pelo Senhor para ter comunhão uns para com os outros. Quando nós identificamos a palavra comunhão, nós lembramos quando nós estávamos falando aqui ontem no estudo dos jovens a respeito de Enoque, porque Enoque foi um homem que pouco a Bíblia nos diz, foi um homem que pouco a Bíblia nos relatou, mas esse pouco que a Bíblia nos deixou de ensinamento, a Bíblia vai nos ensinar e nos dizer que ele andou com o Senhor, que ele se separou e andou sempre em comunhão com o nosso Deus, até o dia em que foi arrebatado. Quando nós olhamos para a palavra comunhão, em hebraico a palavra comunhão, ela vai representar ou vai significar koinônia, e a palavra koinônia no hebraico, trazendo para o significado atual, ela quer dizer companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição para com o próximo e para com o nosso Deus. A Bíblia vai nos ensinar e nos dizer, irmãos,
que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em glória. Nós temos que estar unidos, compartilhando uns para com os outros dos sofrimentos, das alegrias, dos choros, das festas, das lutas, das dificuldades, das conquistas e das vitórias. Porque no momento em que um cair, o outro está lá do lado para poder estender a mão e ajudar a levantar. No momento em que um está enfermo, existe um homem, uma mulher de Deus com a responsabilidade de profetizar. Quando um está desanimado, pensando que já não tem mais solução, não tem mais saída, a palavra de encorajamento se encontrará dentro da igreja. Nós temos que estar unidos e na mesma comunhão, na mesma fé e na mesma esperança de que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, de que seguros estamos nos braços de Deus. Acabamos de ler uma história, acabamos de ler um versículo em que o Senhor Ele disse que sobre Pedro Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Entenda, irmãos, eu e você fomos chamados pelo Senhor para ser a igreja santa, a igreja eleita, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O presidente ele não tem poder, ele não manda, ele não domina a sua vida. Você não pertence ao nosso presidente, você não é propriedade do nosso governador, você não é propriedade do nosso prefeito. O seu patrão em seu local de trabalho não é proprietário de ti, porque uma vez que nós somos livres do Senhor, nós estamos diante da presença daquele que nos libertou do cativeiro. E eu e você, irmão, fomos comprados por um preço, e um alto preço que foi pago através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você não é aquele em que lá fora eles dizem que é a cachorra, que é o bandido, que é aquilo que não presta, que não tem valor. Não, você é a igreja eleita pelo Senhor, você é a menina dos olhos do nosso Deus, você é lavado, remido, você é santificado, você é a princesa do nosso Senhor. A igreja de Deus, ela é valorosa sobre a terra. Nós temos que entender a importância de sermos igreja, porque vivemos momentos em que a igreja de Cristo ela tem sido menosprezada, a igreja de Cristo tem sido maldita. E quando nós dizemos maldita, significa as palavras que são proferidas contra a igreja. As coisas têm sido restringidas. A cada dia que passa existem pessoas ou burburinhos de projetos de leis que são discutidos ao ponto de privar a liberdade da igreja de cultuar. A igreja passa por momentos de perseguição sobre a terra. Talvez você não percebeu isso aqui em Belo Horizonte ou no Brasil, mas quando você olha para o Oriente Médio, publicamente é difícil você declarar um cristão, publicamente é difícil você se declarar um servo de Deus, porque se você faz isso no Oriente Médio, dependendo da localização que você estiver, você corre o risco de perder a sua vida, porque muitos falsos deuses, falsos mestres são ministrados aos corações de milhares e milhares e milhões de pessoas, ao ponto de perseguirem a igreja de Cristo por uma extremidade. E a igreja de Cristo, irmãos, tem que estar a cada dia unida, em comunhão, para poder proclamar o Evangelho de Jesus, para poder libertar os cativos, para poder curar os enfermos, para poder pregar a palavra de esperança, para poder pregar a palavra de encorajamento, para poder pregar a palavra de salvação àqueles que se encontram perdidos. E quando nós identificamos essas atribuições, nós percebemos que algumas características a gente consegue identificar dentro da casa do Senhor, no meio da igreja de Deus. Porque aqui nós percebemos que
Na igreja de Deus, a gente também, além de encontrar a comunhão, a gente também encontra o momento em que nós ofertamos ao Senhor. E quando nós estamos falando de oferta, entenda, aqui há um ponto a se destacar e que a gente tem que ter muita atenção, porque existem ofertas físicas que nós podemos trazer diante da presença do Senhor, mas trazendo para o mundo espiritual, o meu Deus e o seu Deus não se preocupa tanto com aquilo físico que você pode trazer. Entenda, a Bíblia vai nos dizer que se eu tenho algo contra o meu irmão, se eu tenho uma dívida com o meu irmão e eu desejo ofertar ao Senhor, é melhor que eu nem oferte sem que antes eu me reconcilie com Ele. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que primeiramente nós devemos nos reconciliar e que depois nós devemos estar diante da presença do nosso Deus e trazermos a nossa oferta, aquilo que desejamos ofertar ao nosso Senhor. E aqui eu não quero destacar uma oferta física, mas talvez muitos aqui saem das suas casas e ofertam uma adoração ao Senhor, ofertam um louvor, um perfeito louvor ao nosso Deus, ofertam glória a Deus, ofertam aleluia, oferta a sua servidão de estar disponível em pregar a palavra, em anunciar o Evangelho, em exaltar ao Senhor, em fazer cumprir o ID do nosso Senhor Jesus. Mas se eu estou com uma dívida com meu irmão, eu quero que você entenda, não é o exterior que Deus ele está preocupado. Deus ele se preocupa com aquilo que está dentro do seu coração. Porque se eu tenho algo contra você, o meu coração está amargurado, pastor Wander, o culto que eu vim oferecer ao Senhor nada adianta, nada é válido, o Senhor ele não recebe. Primeiro eu devo me reconciliar com meu irmão, e depois eu venho para a presença do Senhor e trago uma oferta agradável a você. A Bíblia vai nos dizer que Abel e Caim, eles se apresentaram diante da presença do Senhor e foram levar cada um a sua oferta. A Bíblia vai nos falar, Pedro, que Abel trouxe uma oferta que agradou ao Senhor e que Deus ele recebeu. Mas Caim, por outro lado, trouxe uma oferta que não agradou ao nosso Deus e que foi rejeitada por Ele. Por quê? Porque a Bíblia vai nos ensinar que o que estava dentro do coração de Caim era uma intenção má, era pensamentos maus, que não agradavam ao nosso Deus. A malignidade estava com Caim, os pensamentos ruins estavam dentro do coração de Caim, e por mais que ele trouxe ali os frutos da terra, por mais que ele trouxe ali aquilo que poderia o Senhor receber, Deus ele rejeitou. E aqui eu quero trazer ao seu coração um entendimento. Quando nós estamos diante da presença do Senhor para poder cultuar ao nosso Deus, nós devemos estar de coração aberto para poder celebrar ao novo santo do nosso Deus. Pesa sobre a igreja a responsabilidade de ofertar aquilo que está dentro do seu coração, transmitir aquilo que está dentro da sua alma. Deus não preocupa com o seu exterior, com aquilo que é material e físico. Deus preocupa com o coração de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ofertar ao Senhor não é só apresentar aquilo que tem valor aos olhos dos homens. Ofertar ao Senhor é aquilo que nós apresentamos de melhor. Hoje é culto de primícias, e aqui está as primícias que foram trazidas. E quando nós falamos a respeito de primícias, as primazias, as primeiras coisas, os primeiros frutos daquilo que nós conquistamos e que nós trazemos para a casa do Senhor, nós não trazemos isso porque os pastores nos transmitem uma palavra de intimidade, nos intimidar, uma palavra de aterrorismo, não. Nós entendemos que quando nós trazemos as primícias à casa do Senhor, é porque famílias serão alcançadas por essas primícias. É porque nós pensamos que um dia nós tivemos filhos, e os nossos filhos têm um pão, têm um biscoito, têm uma fruta, têm um arroz, têm um feijão para se alimentar, e nós entendemos que existem os nossos próximos que estão necessitados.
que estão precisando passar por momentos em que uma ajuda pode alcançar os seus lares e abençoar essas famílias. E quando nós fazemos isso, irmãos, com o nosso coração aberto, com o amor dentro dos nossos corações, sim, meu Deus, nós entendemos que a nossa oferta, ela cheira com um perfume suave às narinas do nosso Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque aí nós entendemos e conseguimos praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, que nós devemos amar a Deus como acima de todas as coisas, e nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Oferta. Quando nós ofertamos a casa do Senhor, nós entendemos que a oferta que é trazida é para que essas portas se mantenham abertas, e mantendo essas portas abertas, vidas serão alcançadas por esse Evangelho, vidas serão transformadas por esse Evangelho. Nós acabamos de ver aqui um dos grandes testemunhos que brevemente será contado aqui sobre essa igreja por meio da vida do nosso irmão Kelvin, porque aqui nesta casa, suas irmãs, Diaconísia Kátia, Diaconísia Águida, seu cunhado, pastor Wander, sua família, esteve com seus joelhos batidos aos chãos, orando e intercedendo pela vida desse jovem. Hoje, olha onde ele está, assentado na presença do nosso Senhor. O Kelvin poderia estar em muitos lugares nesse momento, em muitos lugares que poderiam satisfazer a sua carne, mas não poderiam satisfazer a sua alma. E hoje, por meio da palavra que a igreja do Senhor ministrou sobre a sua vida, ele está diante da Deus. Ofertamos a adoração, a exaltação com alegria, com amor dentro dos nossos corações, por meio da igreja. Nós entendemos que pesa sobre a igreja a responsabilidade de cumprir o ide por todo mundo, pregando o Evangelho do Senhor, pregando a palavra de esperança do nosso Deus. Nós entendemos que lá no Velho Testamento existia um homem cujo nome era Noé, em que recebeu a revelação do nosso Deus de que a humanidade estava perversa demais, pecando demais, desobedecendo as instruções do Senhor demais, e por entristecer o coração do nosso Deus, ele decidiu então aniquilar a humanidade da face da terra. E Deus trouxe a instrução a Noé: vai, Noé, e constrói para tu e tua família uma arca, e sobre esta arca você colocará os seus familiares, e eu enviarei os animais que serão salvos por mim, e o restante da humanidade será aniquilada e destruída sobre a minha face. E Noé então, agora, obedecendo as instruções do Senhor, ele começa a trabalhar, ele começa a construir aquela arca. E construindo a arca, a Bíblia vai nos dizer que Noé então, pastor Aparecida, ele pregava a palavra de que Deus estaria mandando a chuva do céu e destruindo a humanidade devido à sua perversidade. Talvez Noé poderia pensar em seu coração que, pregando a palavra, as pessoas poderiam se arrepender, as pessoas poderiam se endireitar e consertar os seus maus caminhos diante da presença do nosso Deus, e Deus poderia trazer um livramento sobre eles. Mas não foi assim que a palavra de Deus nos disse, porque o dilúvio veio, as pessoas não deram ouvidos, as pessoas não escutaram a palavra de Noé. E hoje nós estamos aqui como igreja, que muitas das vezes a gente nos sentimos impotentes, porque pregamos a palavra para aqueles que são os nossos amados, pregamos a palavra para os nossos vizinhos, pregamos a palavra dentro do templo, pregamos a palavra em nossos locais de trabalho, pregamos a palavra em nossas escolas, mas parece que as pessoas não dão ouvidos a essa palavra. Falamos que Jesus vai voltar,
Falamos que quem reconhecer que Cristo é o Senhor herdará o reino do céu, mas quem não o reconhecer já está condenado à morte eterna. E mesmo assim as pessoas não dão ouvidos, mesmo assim parece que não frutifica, mesmo assim parece que as pessoas não acreditam, parece que até mesmo que a gente está aqui brincando de ser servos do Senhor, parece até mesmo que a igreja é simplesmente um ato de fantasia. Mas eu quero te dizer uma coisa: você, igreja, você que está aqui diante da presença do nosso Senhor, aquele que prometeu, Ele é fiel para poder cumprir. Não, eu acho que você não entendeu. Nós vivemos em momentos difíceis. A fome, as guerras, as dificuldades financeiras, as pestes, as pragas, as mortes, os homicídios, os choros, os lutos, as portas que se fecham, sonhos, projetos que às vezes parecem se esvaírem e não se realizarem e concretizarem diante das nossas vidas. Tudo isso tem acontecido porque um dia Jesus Cristo Ele preveu que ia acontecer quando estivesse próximo à sua vinda. Tudo que nos acontece hoje é uma previsão de que em breve Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E quando Jesus buscar a sua igreja, o lugar que Ele vai nos levar, não vai haver cadeias, não vai haver morte, não vai haver sofrimento, não vai haver choro, não vai haver tribulação, não vai haver sofrimento, não vai haver o mal, porque vai ser um lugar de paz, vai ser um lugar de alegria, vai ser um lugar em que dos nossos rostos vão ser enxutas todas as nossas lágrimas, vai ser um lugar em que nós não vamos precisar andar curvados, porque Ele mesmo vai tirar todo o fardo pesado das nossas costas. Vai ser um lugar em que nós iremos regozijar e iremos assentar à mesa com o nosso Senhor e banquetear aquele banquete maravilhoso que Ele preparou para as nossas vidas. Mas entenda que Jesus Ele diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, e todo aquele que nele crer será salvo. Aleluia. Porém, contudo, quem não crê já está condenado. O direito de assentar à mesa com o nosso Senhor só está reservado para quem é igreja. Aleluia. O direito de estar no reino do céu só está reservado para quem é igreja. Se hoje você está aqui, irmãos, se alimentando desta palavra, essa palavra aqui revela a você qual é a sua importância, qual é a necessidade de você fazer parte do corpo de Cristo. É porque o Senhor Ele tem algo reservado para você, igreja santa. É porque o Senhor Ele tem algo reservado para você, talvez hoje seus olhos não podem contemplar, não podem ver, mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu quero te dizer e frisar o seu coração: em breve Jesus Cristo virá. Em breve Jesus Cristo virá. O nosso Senhor está à porta. Estamos vivendo os últimos dias. E em breve, irmãos, estaremos na glória com o nosso Senhor. Devação a palavra do nosso Deus. O engraçado é que ontem nós estávamos falando aqui a respeito de promessas. E na igreja a gente identifica muitas promessas. Ontem nós estávamos aqui no estudo com os jovens. Pude pegar um pouquinho, na verdade eu peguei o final do estudo. E a gente falava a respeito de murmuração. Porque muitas das vezes nós murmuramos. E um dos motivos pelo qual nós expressamos uma murmuração
uma reclamação contra algo ou contra alguém, é porque muitas das vezes um dia foi feito promessas sobre as nossas vidas, e a gente não consegue observar com os nossos olhos a concretização de muitas das promessas que um dia foi lançada em favor das nossas vidas. E nós estávamos aqui com a oportunidade, eu dizia para os jovens que aqui estavam, que é necessário nós procurarmos fortalecer as nossas vidas espirituais, edificar as nossas vidas espirituais, buscar ter intimidade, comunhão com o nosso Senhor, por meio da palavra. Assim como Enoque teve uma comunhão com Deus, é necessário que nós como igreja tenhamos uma comunhão e uma intimidade com aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos chamou e nos deu todas essas atribuições. Porque no momento que nós temos uma intimidade com o Senhor, nós adquirimos por meio da palavra o discernimento. E quando nós temos o discernimento, nós conseguimos identificar aquilo que é promessa do Senhor e aquilo que não é promessa de Deus. E aquilo que não é promessa de Deus em nossas vidas, por termos discernimento e por estarmos próximos e íntimos ao Senhor, nós estaremos blindados por meio da palavra de não sermos frustrados, porque nós saberemos identificar o que Deus está direcionando para as nossas vidas e o que Deus não está direcionando. E aqui eu tenho uma palavra para você, meu irmão. Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Essa promessa não é minha, essa promessa não é do Pedro, essa promessa não é dos pastores, essa promessa não é dos ministros, essa promessa é daquele que disse que foi para o Pai, mas que Ele foi nos preparar morada, e que em breve Ele vai voltar para poder buscar a sua igreja, para o lugar em que Ele estiver, estejai vós. Glória! Sabe por que nós devemos frisar essa palavra? Eu dizia a última vez que eu preguei, que um diálogo que eu tive com Deus, eu perguntava ao Senhor: Senhor, o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor deseja que eu pregue sobre Tua palavra quando me for dada a oportunidade? E Deus, Ele me dizia: fale sobre Jesus, pregue sobre Jesus. Nós vivemos em tempos em que muitas teorias, muitos ensinamentos são ministrados sobre os corações das pessoas. E ontem aqui os jovens, eles expressaram um pouco disso, porque a gente consegue identificar algumas palavras que mexem com o nosso ego. A gente consegue identificar algumas ministrações que são lançadas em favor das nossas vidas, que mexe com os nossos sentimentos. Quem não deseja ter um bom carro? Quem não deseja ter um bom emprego? Quem não deseja ter um bom casamento? Quem não deseja ter uma vida financeira bem sucedida? Quem não deseja andar nas melhores roupas? Quem não deseja comer nos melhores lugares? Quem não deseja sair do aluguel e conquistar a sua casa própria? E muitas das vezes nós nos encontramos em situações em que promessas são ditas sobre as nossas vidas, em que palavras são ministradas em favor das nossas vidas. Eis que vejo uma porta aberta, eis que vejo você sendo bem sucedido, eis que Deus está abençoando o seu casamento, eis que Deus está derramando uma prosperidade. Deus tem poder para fazer isso? Tem, mas nós não devemos nos apegar nas coisas materiais dessa terra. Nós não devemos estar com os nossos corações, entenda, palavra para a igreja. A igreja não deve estar com o seu coração fitado nas coisas materiais que podem alimentar o nosso ego e satisfazer os nossos prazeres dessa terra, não. A palavra que não deve apartar dos nossos lábios e em cima dos altares é a palavra de Jesus. É a palavra de esperança de que Ele vai voltar para poder buscar a sua igreja. E essa palavra tem se apartado, porque a teoria ou a teologia da prosperidade, a teoria ou a teologia de coach, do autoencorajamento, você pode, você vai conseguir, você vai fazer, é possível.
Irmãos, não, a palavra que tem que estar no meu e no seu coração é que nós estamos aqui de passagem, é que a nossa estadia aqui não é para sempre, a nossa estadia aqui não é duradoura, os sofrimentos e as lutas, as dificuldades que aqui vivemos, isso tudo vai passar, o que não vai passar é a palavra que Jesus ele nos deixou, o que não vai passar é aquilo que Deus ele nos prometeu. A nossa esperança como igreja não deve estar nessa guerra. Aleluia. Os prazeres do namoro, os prazeres de comer as melhores comidas, de andar nas melhores roupas, tudo isso vai passar, irmãos. A nossa alma tem que estar fortalecida em saber que em breve Jesus vai voltar para poder buscar os seus escolhidos. Aleluia. Nós temos que estar preparados para esse momento. Uma palavra que sempre me lembro da pastora Aparecida pregando, que é as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 estavam preparadas para o encontro do noivo, pastor, mas 5 não estavam preparadas. E ouve-se um grito dizendo: aí vem o noivo. Oh, bendito! E aquelas que estavam com as suas lamparinas cheias de azeite foram convidadas a entrar para as bodas com o noivo. E aquelas que não deram ouvido, aquelas que não deram vazão à pregação, aquelas que não deram vazão às profecias de Deus, às ministrações, os ensinamentos ou a palavra de importância da igreja, aqueles que não estavam preparadas, encontraram as portas fechadas, e elas tentaram até mesmo bater: abre-nos a porta, Senhor. Mas elas foram impedidas de entrar para as bodas com o Senhor. Muitos estão preocupados com a sua vida sentimental. Muitos estão preocupados com a carreira profissional que você pode levar. Muitos estão preocupados com a sua vida financeira. Muitos estão preocupados em adquirir um bom casamento. Mas entenda, pastor Alessandro Vilas Boas, ele diz em uma das ministrações em suas canções, que o Senhor Jesus, ele não é um homem que procura uma menina para namorar, mas ele procura uma noiva, porque Jesus, ele quer ter um casamento comigo e com você. Oh, bendito, adorado Jesus. A nossa esperança não deve estar aqui nas coisas terrenas. Nós temos que ter a convicção e a importância de sermos igreja. Igreja que vai morar no reino dos céus com o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. No Velho Testamento, Moisés, ele foi aquele responsável em transmitir a palavra de Deus ao povo por meio dos mandamentos. Moisés foi aquele que edificou para Deus uma tenda, um local em que habitava a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor. Nós sabemos que no passado Davi ele planejou construir o templo, mas o seu filho Salomão foi responsável por construir o templo em que mais tarde veio ser também a habitação do Senhor. E esse lugar era conhecido porque era o lugar em que os sacerdotes se prostravam, era o lugar em que os incensos eram queimados, era o lugar em que as ofertas eram trazidas, era o lugar em que as orações eram feitas, era o lugar em que Deus tinha um diálogo com os seus. E agora, mais tarde, Jesus Cristo, ele nasce, ele cresce, ele morre, ele ressuscita, e ele nos faz uma promessa. E a promessa que ele fez é que ele enviaria o Espírito Santo, que seria outro
Consolador. E agora a presença do nosso Deus não estaria habitando dentro de 4 paredes, não. A presença do nosso Deus estaria habitando dentro de mim, dentro de você que é a igreja. Quando eu dizia para você que você não é propriedade dos nossos governantes, quando eu dizia que você não foi criado para poder ser chamado de palavras de baixo calão, que desmerecem e desvalorizam você como ser humano, é porque um dia Deus ele teve a peculiaridade de dizer-te: não sabeis vós que sois templos e morada do Espírito Santo. Irmãos, entendam, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Eu acho que você não entendeu. Quando eu saía pelas ruas a ministrar a palavra do Senhor dentro dos becos para as pessoas que viviam em situação de rua, e muitas das oportunidades eu encontrava pessoas sujas, mal vestidas, com odor em seu corpo, pessoas que a sociedade, quando passa, olha, observa e não dão nada, menosprezam, e que muitas das vezes desejam até mesmo sair de perto, por terem medo, por terem nojo, por terem desprezo. Outra hora, quando estávamos no mundo, nós dançávamos na boquinha da garrafa. Outra hora, quando estávamos no mundo, portávamos joias, portávamos colares, as melhores roupas, mas quando estávamos perto da sociedade de bem, as pessoas tinham medo de nós. As pessoas menosprezavam as nossas pessoas. A sociedade não dava vazão, e muitos do que aqui estão um dia já teve o dedo apontado e uma palavra proferida dizendo: não vai dar em nada, não vai vencer, não vai progredir, vai ser mais uma a descer à sepultura, não vai conquistar, não vai almejar nada, não vai adquirir, não vai dar certo. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. E que o Senhor diz que você é, que você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você é lindo, você é linda, você é um príncipe, você é princesa, você é a noiva eleita pelo Senhor. Você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa. Em ti está a presença mais valiosa que existe na terra, a presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. As atribuições que Deus ele tem ao seu respeito, ó igreja, são atribuições de valor, são atribuições de respeito, são atribuições de esperança, são atribuições de perfeição. Porque eu nunca vi nada que Deus criou que não seja perfeito. Quando nós dizíamos aqui no início e brincávamos em dizer que você é lindo, que você é linda, é porque Deus fez você lindo e linda. Nós dizíamos, e vamos frisar, olhe para você, olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para quem está à sua volta. O que você vê? Eu não vejo o Kelvin, eu não vejo a diaconisa Águida, eu não vejo a diaconisa Kátia, eu não vejo a missionária Margarete, eu não vejo o meu irmão Hudson, eu não vejo o diácono Sérgio, eu não vejo o meu irmão Pedro, eu não estou enxergando aqui minha pastora Aparecida, pastor Wander, pastor Hélio, eu não vejo o Yuri, eu não vejo o Marcos, eu estou vendo Cristo aqui.
Cristo aqui. Glória a Deus. Eu vejo o Espírito Santo ali. Eu estou vendo o Espírito Santo lá. Eu vejo Deus lá na porta. Eu vejo a presença do Senhor lá também no fundo. Eu vejo Deus no meio da igreja. Eu vejo Jesus Cristo resplandecendo em seu rosto. Eu vejo a glória do Senhor sobre a sua vida. Eu vejo a perfeição do meu Deus sobre você. Eu estou vendo a glória de Deus sobre tu. Eu estou vendo o poder do Espírito Santo. Eu estou vendo as armaduras celestiais. Eu estou vendo o capacete da salvação. Eu estou vendo a couraça da justiça aqui. Eu estou vendo os latões reluzentes lá. Eu estou vendo as armaduras do Senhor sobre cada um que aqui está. A igreja não foi criada para ser menosprezada. A igreja não deve aceitar ser desrespeitada. A igreja não é a menor importância sobre a face da terra. A igreja é aquilo que mais valioso Deus criou. Quando nós olhamos para a palavra, nós conseguimos entender que muitas pessoas têm ciúmes dos anjos porque eles estão próximos do Senhor, declarando que santo, santo, santo é o nosso Senhor. 24 horas eles ficam lá declarando santo, 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 e estão em prontidão em servir ao Senhor. Mas eu acredito que os anjos têm ciúmes da gente, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. E nós somos portadores do Espírito Santo do nosso Senhor. Tu é templo e morada do Espírito Santo. Tu é o Israel do nosso Senhor. Tu é geração eleita do nosso Deus. Você é sacerdócio santo do nosso Senhor. Você é a nação santa. Você é o povo exclusivo de Deus. Você é a igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha. Você é a perfeição do Senhor. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você porta a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E você é importante demais para Deus, para poder ficar para trás. O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia diz que aqueles que virem até o Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor ele lançará fora. Aleluia, Deus. Entendendo a sua importância, igreja, eu quero mais uma vez bater na tecla e você vai sair daqui não cansado de ouvir, mas entendendo que Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Repita comigo: Jesus Cristo está voltando. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai vir para poder buscar a sua. Não, Jesus Cristo vai voltar para poder buscar a sua noiva, igreja. Entenda: quem não subir com o Senhor, não subiu porque não é igreja. Você é a igreja do Senhor. Obrigada, Jesus. E essa palavra é para que você entenda: não há nada mais valoroso no mundo do que estarmos na presença do nosso Senhor e sermos tidos como igreja do nosso Senhor. Porque quando Jesus voltar, eu tenho certeza que você que é a igreja do nosso Senhor estará na glória com Ele. Essa palavra é uma palavra que Deus ele trouxe ao meu coração para poder expressar a mim e a você
a importância que temos de estarmos na presença do nosso Senhor. Um dia eu pensava que servir a Deus era balela, que não valia de nada, que não adiantava nada. Eu achava que pregação era conto de carochinha, era uma fantasia. Porém, contudo, entretanto, a gente vai conhecendo a Cristo e recebendo essa palavra, a gente consegue entender e perceber que tudo que Deus ele nos revelou por meio dessa palavra tem se cumprido. E uma coisa que Deus ele sempre direcionou as nossas vidas, nós podemos ler o Velho Testamento, podemos ler o Novo Testamento, pegar a Bíblia do início ao fim, ela sempre vai apontar para a volta de Jesus Cristo. Ela sempre vai nos tratar a respeito da volta do nosso Senhor, a criação de todas as coisas, o meio e os acontecimentos de tudo ao longo da história, o fim dos tempos, por meio do Apocalipse, as promessas do Senhor que antecedem a sua volta. Eu não vou cessar de pregar que Jesus Cristo está voltando. Eu não vou parar de pregar que Jesus Cristo está voltando. Eu não vou deixar de acreditar que Jesus Cristo está voltando, porque eu pude entender que Jesus Cristo ele é real, e eu pude entender a minha importância de ser corpo e membro do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero salvação para o meu lar, eu quero a salvação para a minha família, e eu quero salvação para você, ó Igreja Santa do Senhor. Sabe qual é a importância disso, irmãos? Para a gente finalizar, acho que foi ontem que minha esposa ela dizia para os jovens que o inimigo ele tenta colocar situações para fazer você desanimar na fé. Ele sempre vai tentar fazer você parar na caminhada. Ele sempre vai lançar palavras que vai desvalorizar você, que vai desmerecer você. Ele vai sempre tentar fazer com que você venha cair, com que você não venha conquistar. O inimigo ele vive como um leão ao nosso derredor, procurando a quem tragar. O inimigo ele quer destruir os seus sonhos, ele quer destruir os seus projetos, ele quer destruir aquilo que de mais perfeito Deus ele criou, o ser humano. Ele quer aniquilar, ele tenta a todo momento dizer que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que não vai dar nada em sua vida. Mas eu quero dizer para você algo que de muito especial o Senhor trouxe ao meu coração. Esteja preparado. Esteja preparado, porque em breve vai vir grandes conquistas sobre a sua vida. Em breve você vai levantar a bandeira, vai chacoalhar e vai balançar, e todos vão contemplar, porque quem levanta a bandeira, chacoalha e balança, é porque está declarando publicamente que você venceu, que a vitória chegou. E eu não quero dizer aqui para você e ser um profeta de ministrar sobre a sua vida uma conquista física, não. Eu não quero que você tenha essa conquista somente física. Eu quero que você levante a bandeira da vitória lá no reino dos céus. Eu quero que você seja aquele que vai entrar comigo a andar e caminhar nas ruas de ouro, a beber da água da fonte que jamais teremos sede, a comer do pão que jamais teremos fome. A maior conquista da igreja não é bens materiais. A maior conquista da igreja está lá no reino dos céus.
Então fique firme. Não desanime não. Não esmoreça não. Permaneça nessa palavra. E se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida à presença do Senhor, seja você a igreja de Cristo. Faça parte de você do corpo de Cristo. Se Jesus Cristo está voltando para poder buscar a igreja, seja você a igreja que será buscada por Ele. Não seja você aquele que ficará fora. Seja você aquele que vai entrar no reino dos céus. Amém? Amém? Não quero